dia, paz, shalom. Hoje, mais um dia para o nosso devocional, ouvindo a voz de Deus. Mais um dia nós estamos aqui para estudarmos da palavra do Senhor, para sermos edificados. Eu espero que você seja edificada com essa palavra e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Então, se você pode abrir a sua Bíblia, que está no versículo 1 Samuel, no capítulo 3, que diz bem assim, 1 Samuel, no capítulo 3. Deus chama Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era muito válida naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a se escurecer, a ponto de não poder ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse: aqui estou. Então correu até Eli e disse: aqui estou, porque me chamastes? Não, mas ele respondeu: não te chamei, volta a deitar-te. E ele foi e deitou-se. O Senhor voltou a chamar Samuel e se levantou-se, foi até Eli e disse: aqui estou. Levantou-se: aqui estou. E foi até Eli e disse: aqui estou, porque me chamastes? Mas ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor ainda. Não conhecia o Senhor e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, veio a terceira vez, voltou a chamar Samuel, e ele levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, porque me chamastes? Então, Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e quando ouvires alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou, e no seu lugar. Então o Senhor veio, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. Respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir os ouvidos de todos que souberem. Naquele mesmo dia suscitarei contra lhe tudo quando tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei para a casa para sempre, e pela iniquidade que também conhecia, porque fizeram seus filhos escravéis blasfêmias contra Deus, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais lhe será expiado a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Só até aqui. Aqui no livro de Samuel, no primeiro capítulo, se você já sabe a história de Samuel, Samuel foi uma criança desejada pela sua mãe Ana. Ana esteve no templo muitas vezes chorando para ter um filho. E então, num belo dia que Ana estava ali naquele templo ali, o que aconteceu? O Senhor se apresenta a ela. Sim, ele apresenta a ela e realiza um desejo do coração de Ana, usando a boca do sacerdote Eli para falar com ela, né, que ela receberia um filho naquele tempo determinado. Então, como Ana tinha recebido Samuel como um presente da parte de Deus, sabe o que ele faz? Ela pega, devolve Samuel para o templo. Então, Samuel já morava com o sacerdote Eli por um bom tempo. Na Bíblia diz que logo quando Samuel desmamou, ela levou Samuel ali para ele ficar ali no templo. E eu acredito que Samuel participou de muitas coisas erradas que os filhos de Eli faziam. Participou de muitas coisas erradas que Eli aceitava. Sim, muitas vezes as pessoas não entendem, mas elas querem passar por cima de uma ordem que foi liberada. Deus havia liberado uma ordem de como seria a oferta, como que seria o sacrifício no templo, na arca do Altíssimo. E os filhos de Eli estavam desrespeitando. E Deus pesaria a mão sobre aquela família. Então, em uma noite em que Samuel está ali, deitado junto com Eli, o Senhor aparece a ele e começa a chamar Samuel. Mas Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E o interessante é que quando Samuel começa a ouvir, ele vai até Eli para poder saber se Eli tinha chamado ele. E ele diz: não, eu não te chamei. Por várias vezes ele vai e volta.
E uma das vezes que ele volta, aí ele entende que era Deus que estava chamando Samuel. Pensa comigo, o sacerdote estava tão desligado que ele já era para ter entendido muito bem que era Deus falando com Samuel. Mas a desconexão dele com Deus era tão grande que ele já não ouvia mais a voz. Ele já não entendia mais o comando. Mas Samuel estava disposto a ouvir a voz de Deus. E então, quando ele fala com ele, olha, meu filho, quando ele te chamar novamente, você diz, eis-me aqui. E ele faz isso que ele tinha falado com ele. E quando Deus o chama perante ele, ele diz, eis-me aqui, o teu servo te escuta. Então, o interessante é que Samuel ficou sensível a ouvir a voz de Deus. Ele ficou sensível a ouvir a voz daquele que chamava ele pela madrugada. Eu não sei você, mas você já pensou, você está ali deitado e de repente você escuta uma voz chamando o teu nome, mulher? Chamando o teu nome para declarar para você várias coisas que ele iria fazer. E para Samuel não foi fácil, porque Samuel iria passar por algo muito forte. Ele teria que trazer justiça, uma palavra de justiça sobre a família de Eli. E ele não poderia correr. Ele teria que aceitar e permanecer ali naquele momento. Então, o que eu aprendo aqui? Porque Eli parou de ouvir a voz de Deus. Porque Eli parou de respeitar tudo aquilo que Deus tinha feito para ele. Deus precisa levantar outro para ouvir a voz dele. Para ouvir o comando ao povo. E então Deus escolheu Samuel. Eu espero que o Senhor escolha você para ouvir a voz dele e falar uma ordem, um comando, uma direção que o seu Deus pode dar para você passar para outras pessoas. Seja sensível a ouvir a voz de Deus. Seja vulnerável, seja liberado para poder escutar Deus nas horas certas. Muitas vezes nós estamos tão corridas que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas eu te desafio no dia de hoje a tirar um tempo para ouvir a voz do Senhor. E aqui, em algumas coisas que eu aprendo, diz assim, algumas lições valiosas dessa passagem. Uma primeira é a sensibilidade da voz de Deus. Samuel não conhecia logo que era o Senhor que o chamava, pois 3 vezes chamado, Eli, o sacerdote, o instruiu a responder, fala que o Senhor, o teu servo, ouve. Em 1 Samuel 3:9, estejamos atentos à voz de Deus e disposto a ouvi-lo, ouvir e obedecer a Deus. Samuel ouviu prontamente a voz de Deus e obedeceu. Apesar da difícil tarefa que Deus lhe dera pronunciar juízos contra a casa de Eli. Samuel entrega a mensagem, tendo de obedecer a Deus, mesmo quando as instruções são difíceis e desafiadoras. Chamado e propósito. Samuel tinha um propósito. Samuel tinha um chamado. Mesmo que a mensagem seja dura, mesmo que a mensagem seja de confronto, mesmo que a mensagem vai te afastar de muitas pessoas, não deixe de falar a verdade. Não deixe, escute a voz do Senhor com sensibilidade. E Deus tinha um propósito específico para Samuel. Ele tem um plano para cada um de nós. Ouçamos e respondamos ao chamado divino. Nós precisamos obedecer o chamado. Nós precisamos ouvir quando Deus nos chama. Quando o Senhor ele chama alguém, um homem ou uma mulher, para um propósito, muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser desafiador, muitas vezes você vai ser caluniado, muitas vezes você vai ser mal interpretado, muitas vezes ninguém vai ouvir você falar, muitas vezes ninguém vai prestar atenção naquilo que você fala. Mas lembre-se, há um propósito e um chamado sobre a sua vida, há um propósito sobre a sua casa, há um momento de reflexão em que o Senhor quer que você fique sensível à voz dele, que você incline os teus ouvidos a ouvir a voz de Deus. Seja sensível, determine dentro do seu coração a ouvir a voz de Deus para um tempo diferenciado sobre a sua casa. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas através de você, através dos teus filhos, através do teu esposo, através de tudo aquilo que você determinar no dia de hoje. Determine ouvir a voz de Deus. Determine ser sensível a esta voz. Determine a proclamar as grandezas do Deus Todo-Poderoso. Não viva
Não seja escravo. Não se desanime. Não acredite nas palavras erradas que as pessoas vêm falando com você. Deus tem um propósito sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há um chamado e um propósito sobre você. Sejamos sensíveis à voz de Deus, obedecendo aos seus mandamentos e confiando em seus planos sobre as nossas vidas. Que a sensibilidade te faça refletir. Que a sensibilidade te alcance a ponto de você não se conter e ouvir nitidamente a voz do teu Criador. Para que você não viva nem um dia sequer da sua vida sem buscar essa face. Porque todo o teu corpo, toda a tua alma deseja estar perto de Deus. Deseja ouvir a voz de Deus. Tem quanto tempo que você não escuta a voz de Deus? Ou você tem escutado a voz de Deus e tem negligenciado o seu chamado? Tem se assustado com vários obstáculos que têm aparecido? Nós vamos ser desafiados o tempo todo. Nós vamos estar em um processo de desafio o tempo todo. Mas eu confio no Deus das promessas. Eu confio no Deus que pode fazer muito mais do que eu posso imaginar. Deus tem um chamado e um propósito sobre a sua casa. Não faça como a casa de Eli. Eles estavam abominando a palavra, o nome do Senhor, usando as ofertas, comendo as ofertas, tendo relações sexuais com as mulheres na porta do templo, na porta da arca, vivendo uma vida medíocre, uma vida de desonra. E o pai, o sacerdote Eli, tinha o direito e a autoridade de repreender esses meninos, mas ele nunca fez. Então Deus levanta, Deus prepara um Samuel em um tempo difícil. Deus prepara uma Ana para gerar o filho da promessa. Ana faz gerar Samuel. Em um tempo difícil para ela, Samuel entraria na história para mudar toda a história de Israel. E ele fez, e ele mudou. Sabe por quê? Porque existe um propósito e um chamado. E ele não abriu mão disso. Você não pode abrir mão do seu propósito. Você não deve abrir mão do seu chamado. Você tem que entender que Deus te chamou para viver o sobrenatural. Seja sensível no dia de hoje para ouvir a voz de Deus. Incline os teus ouvidos a ouvir a voz de Deus. Não chegue só diante dele e comece a falar e não deixe que o Senhor fale com você. Deus quer ministrar no seu coração. O Senhor quer ministrar no seu coração. Ele quer direcionar todos os teus caminhos. Ele quer mostrar para você que ele pode fazer muito mais e ele quer. Ele quer. Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer transformar a sua essência. Deus quer te fazer ouvir tudo aquilo que ele tem para você. Que hoje seja um dia de reflexão. Que você reflita se realmente você tem ouvido a voz de Deus com toda a convicção. Se o propósito de Deus dentro do seu coração está ardendo mais forte do que tudo aquilo que você pode e que você quer. O chamado é muito mais forte. E Deus capacita cada um de nós. Samuel não tinha muito entendimento. Ele era um menino. Ele ainda tinha muito para aprender. Por mais que ele viu muitas coisas erradas dentro da casa de Eli. Por mais que ele ouviu muitas barbaridades. Por mais que ele ouviu coisas que desagradavam o Deus de Israel. Samuel permaneceu firme em ouvir a voz de Deus. Samuel permaneceu na sensibilidade de buscar a face do Deus Altíssimo. E a caminhada de Samuel não foi fácil. Por várias vezes Deus usou ele para repreender Eli, a casa de Eli, o rei Davi. Deus usou muitas vezes ele. O chamado de Samuel não foi fácil. A entrega que esse homem tinha era muito boa, muito linda, mas era algo que doía dentro do coração dele, porque era mais forte do que ele podia imaginar. Existe uma chama dentro do teu peito. Existe um propósito entre o céu e a terra.
Existe algo que arde dentro do seu coração, que está disposto a viver, que quer viver um novo tempo. Eu acredito naquilo que o Senhor declarou sobre nós hoje. Eu tenho certeza que da mesma maneira que Deus tem falado comigo, o Senhor tem falado com você também. Que nós possamos ouvir a voz de Deus com toda a sensibilidade da face da terra. E que o amor dele seja tão constrangedor que eu não consiga ficar um minuto sequer sem adorar esse Deus. Eu tenho certeza que Deus quer se revelar a você. Ele quer falar com você da maneira como ele falou com Samuel. Eli não estava atento a ouvir a voz de Deus, mas Samuel está atento. Você está atenta a ouvir a voz de Deus. Você está preparada para ouvir a voz de Deus. Por muito tempo você caminhou e não prestou atenção, mas Deus preparou uma nova história para você. Deus está dizendo para você nesta manhã, mulher, eu quero falar com você. Eu quero descobrir alguns segredos que só eu e você temos. Eu quero mudar a sua história. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus das causas impossíveis. Um Deus que pela misericórdia dele entrou dentro de uma cidade e transformou a vida de muitas pessoas. Por causa de uma pessoa que se colocou em posição. Porque a Ana decidiu a entregar o seu propósito. Ana decidiu a dizer para Deus, Samuel está morando na casa do sacerdote, mas ele não será como sacerdote. Samuel terá sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu declaro sobre você uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para proclamar o evangelho, para anunciar as boas-vindas. Eu declaro sobre você um novo tempo. Eu declaro sobre você uma nova história. Eu declaro sobre você uma manhã de vitória. Eu declaro sobre você uma sensibilidade, que Deus agora ative os 5 sentidos espirituais da sua vida. Que Deus ative a sua visão. Que Deus ative os teus ouvidos. Que Deus ative o seu olfato, as suas narinas, sua sensibilidade. Que Deus ative em você o seu paladar. Que Deus ative em você os 5 sentidos espirituais, para que você não perca essa oportunidade de ouvir e de ver Deus face a face. Deus abençoe o seu dia, Deus te dê uma manhã abençoada, que Deus, o Espírito Santo, esteja junto com você em cada momento que você estiver, fazendo a diferença, te ensinando a ser melhor. Deus abençoe a sua vida grandemente. Que o Senhor venha esplandecer sobre o seu rosto a manifestação dele. E eu tenho certeza que você se aproximará de Deus de uma maneira sobrenatural. Deus te abençoe.